Então, uma coisa interessante que a gente lembra sempre no começo da caminhada, que quem chegou aqui antes do parque foi aqui o sistema de abastecimento da Cantareira. E para fazer esse abastecimento foi feito a linha do trem. E essa linha depois ficou servindo como um trem de carga, trem de pagador, depois um trem turístico e por pressão da população começou a ser uma linha regular de passageiros. E ela cruzava aqui o Horto. Então aqui, bem aqui nessa entrada, tinha a parada Horto Florestal. Então o passeio das famílias de final de semana era vir de trem para o Horto Florestal. E visitar, inclusive, a partir da década de 30, o Museu Florestal, que vocês vão conhecer. Esse foi o cartaz que o Felipe elaborou ano passado, né, nossa primeira caminhada. E aí a gente pegou essa foto e fez uma brincadeira, né, com o nome da caminhada, mas a foto realmente é verdadeira. Né? Era aqui, a entrada antiga do parque, é essa aqui. Bom, e tem uma relação intensa esse lugar com a Estrada de Ferro. Por quê? Quem sabe me dizer? Vamos voltar lá, 1886 primeiro. O que estava acontecendo em São Paulo? Alguém sabe? Expansão da ferrovia. Imagina, a ferrovia se expandindo para todo o interiorzão, ocupação, chegada de imigrantes, ocupação do interior do estado. E aí? O que estava acontecendo? O que a maioria aqui tomou antes de sair de casa? Café. Café, né? Porto de Santos. E aí, o Estado de São Paulo criou uma comissão que foi muito importante para o Estado de São Paulo, a Comissão Geográfica Geológica, em 1886. Essa Comissão Geográfica Geológica foi composta por especialistas. Qual que era a função deles? Percorrer o Estado, estudar onde era melhor ocupar, onde tinha lugar melhor para fazer plantação, né? Onde poderia ter algum minério. Então, esse grupo de especialistas, eles saíram percorrendo o interior de São Paulo aí para identificar isso. E um deles foi especial para o Horto Florestal de São Paulo. Quem sabe o nome dele? Vocês receberam aí o Alberto Loffen. Ele foi especial pro Horto aqui, porque ele era sueco, né? Nasceu lá em Estocolmo em 1854, veio para o Brasil em 1874, então com 20 anos ele chegou aqui, né? E se apaixonou pelo Brasil. Falou, meu Deus, né? Que, imagina, ele estava acostumado com as florestas lá mais homogêneas, sem tanta diversidade, se apaixonou pelo Brasil e por São Paulo, veio morar aqui em São Paulo, e aqui ele começou a ver essa expansão da ferrovia, trabalhar na Comissão Geográfica Geológica, ele foi convidado para trabalhar, começou a ver a expansão e falou, se continuar nesse ritmo, não vai sobrar nada. Por quê? A ferrovia usava o que nessa época? Carvão, madeira, né? E era madeira da floresta, né? Você ia, retirava a madeira lá e usava na estrada de ferro. E aí o Loffen pegou e pensou, a gente precisa proteger, senão não vai sobrar nada nesse estado aqui. E aí, em dezembro de 1895, ou seja, 3 meses antes dele criar o Horto, ele falou, precisamos criar um serviço florestal em São Paulo. O que seria um serviço florestal em São Paulo? Um lugar para estudar áreas para conservação, quais são as espécies que se adaptam melhor aqui, onde são as regiões que a gente tem espécies que podem ser inclusive medicinais. E nesse texto que ele escreve, ele já fala, né? Está acontecendo mudança climática em São Paulo em 1895. Ele já fala de áreas que são mais frias e áreas que são mais quentes por conta da ocupação da cidade, né? E com isso, ele consegue, através do governo, uma área para instalar um horto botânico com campos de experimentação e um serviço florestal. Por que o que é um horto botânico, né? Uma área de fazer experimento, de ver qual o ritmo que as árvores crescem,
quais árvores crescem mais rápido, que podem ser utilizadas na ferrovia, né? E aí ele conseguiu desapropriar que área? Essa daqui. E hoje faz 123 anos que essa área foi desapropriada para virar esse horto botânico. Então, né, como a Natália falou, ele tem uma história muito grande. Se a gente olhar aqui fora, ele tem os painéis bem bonitos, que são com 4 espécies nativas, né? Pau-brasil, jequitibá, ipê e araucária. 3 ameaçadas de extinção. Então, e essa área ela tem... Então, e aqui começou o Serviço Florestal de São Paulo. Quem sabe o que é o Serviço Florestal hoje? Bute não vale. O Serviço Florestal. O Serviço Florestal, ele se transformou em 1896, ele passou por ele sempre funcionou aqui, né? Em 1970, ele foi transformado em Instituto Florestal, que é onde o Dr. Butch é o diretor-geral hoje, funciona aqui ainda. Então, há 123 anos, essa área é uma área dedicada à conservação, à produção florestal, à pesquisa e à experimentação. E aqui que começou, então tiveram vários personagens importantes, o primeiro deles, Alberto Loeffler, que morreu no Rio de Janeiro em 1918, em agosto de 1918. Então a gente está comemorando, vamos dizer, né? Não é bem comemorando, mas celebrando também os 100 anos da morte dele, né? Que foi em agosto do ano passado, e até agosto desse ano aqui a gente vai fazer uma série de homenagens aí para ele. Tem mais alguma coisa, Nath? Uma coisa interessante falar, como aqui era um horto botânico, tem uma região aqui também, não sei se vocês já passaram aqui na Avenida Santo Inês. Na verdade, ela corta o parque, então o outro lado também é o horto florestal, o Parque Alberto Loeffler. E lá tem plantios, os remanescentes das primeiras experimentações começaram de uma forma sistemática naquela área na década de 20, então é considerado, tá certo, Robson, o primeiro arboreto público de experimentação da América Latina. E lá tem remanescentes de plantios muito antigos, é uma área muito bonita também. Também pode ser visitada, tem gente que conhece como ciclovia, tem acesso pela Parada Pinto. E uma coisa interessante desse parque, que já é diferente aqui da Cantareira, é que aqui tem sim muita mata nativa, mas também tem árvores exóticas, porque a finalidade era ser um local agradável, bonito. Então o Loeffler certamente pensou no paisagismo, mas pensou também em quais espécies iam se aclimatar bem no Brasil e ajudar a nossa economia, para não viver só do café, né? Viver também das espécies arbóreas. E quanto mais árvores se dariam bem em plantio sistemático com a silvicultura, mais o que restava de floresta nativa ia ser poupada, né? Então aqui as árvores exóticas, elas também podem ser umas aliadas, né? Se feita com, lógico, com ciência e com... digamos assim, acima de tudo pensando na preservação e não simplesmente em esgotar, explorar o mais rápido possível uma espécie e ter o lucro o mais rápido possível, né? Porque existe um grande conflito, que é a questão do eucalipto, né? O eucalipto foi trazido para o Brasil no começo do século para explorar, para uso da madeira, e hoje muito lugar do interior está tomado por eucalipto. Então, quem se forma em engenharia florestal fala dos pontos positivos, quem é de gestão ambiental fala dos pontos negativos. E o que a gente vê olhando esse debate é que a árvore em si não pode ser culpada pela forma em que ela é usada, né? Então o eucalipto foi importante para o que restou da nossa floresta, né? E o Loeffler foi uma pessoa que estava à frente, né? Nisso, depois outros brasileiros, como Navarro de Andrade, a gente vai falar um pouco dele. E o Otávio Vec, que era um português que também veio para trabalhar nessa área, que foi quem fundou o Museu Florestal. Então aqui a gente tem árvores de vários lugares do mundo. Bom, e o Alberto Loeffler, ele é conhecido como uma das pessoas que ele não usava esse termo, né? Hoje, se a gente fala desenvolvimento sustentável, é um termo comum para a gente, mas ele falou isso lá em 1895, já falando, precisamos usar a natureza com cautela para ter sempre, inclusive falando, sem floresta não há água. Se o estado de São Paulo, como o Butch falou, não tivesse preservado a Cantareira, o que seria de São Paulo? Teria que pegar água do Rio Tietê, mas ele fala isso em 124 anos atrás, né?
Então você vê como ele era uma pessoa muito avançada para o seu tempo. Bom, mas vamos lá, né? Então a Natália falou, teve esse ramal que veio para cá depois de trem, funcionou como trem turístico, muita gente veio. Tem alguém aqui que chegou a vir de trem para cá, não? Tem. Na Tramway. Na Tramway, e era bom o trem? Ótimo. Maravilha. Chegava aqui, descarregado. Vinha muita gente, não? Lotado sempre. Tem mais gente aí que veio? Aí, ó, o pessoal que andou na Tramway Cantareira. A estação era aqui do lado, né? Como a Natália falou. Vamos caminhar então, Natália? Vamos? Tem alguém que quer falar alguma coisa? Por conta da própria pressão da sociedade, né? Porque a cidade estava crescendo. Então, uma coisa importante. Vamos ver quem demorou mais tempo para chegar aqui hoje. Vamos aí, 1 hora. Eu levei mais de 1 hora. 1 hora e meia. Hoje, né, a gente está, de certa forma, distante do centro da cidade. Agora imagina isso há 123 anos atrás, né? Esse lugar era uma fazenda, era o engenho Pedra Branca, né? A área que foi desapropriada foi uma fazenda que foi desapropriada. Ele estava, de certa forma, afastado da cidade, né? Então se instalou o trem para facilitar inclusive o acesso, distribuição de muda. Saiu muita muda daqui que o Serviço Florestal, o Instituto Florestal produzia. Saíram milhões de mudas para o estado de São Paulo inteiro através da ferrovia. Só que a cidade foi crescendo, já não comportava mais um trem passando no meio da cidade, né? E o trem aí, você passa, fecha cruzamento. Então a própria comunidade solicitou a parada do trem, né? Quem sabe um dia a gente não volte a ter um trem turístico que traga para o parque mais antigo do estado de São Paulo, né? Essa daqui é considerada a área protegida mais antiga do estado de São Paulo e uma das mais antigas do Brasil. Então, sintam-se privilegiados de estar numa das áreas mais antigas protegidas do Brasil. Inclusive, no mundo, assim, a primeira do mundo foi criada em 1886, é isso? Que é o Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos. E aqui a gente foi criado outro, uma outra concepção, inclusive prevendo essa questão do uso, né? De você ter exploração, tudo. Bom, vamos caminhar. Se vocês quiserem, será que vale a gente dar uma olhadinha aqui de fora para a gente ter essa visão? Então vamos dar uma olhadinha aqui, depois a gente vai caminhar para o palácio, tá certo?